Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar rapidamente, né, o que vem a ser aí essa cobrança das taxas, né, taxas de polícia, taxas de poder de polícia e as demais taxas comuns. Então me foi questionado, né, em que momento que são cobradas essas taxas, o que quer dizer isso e quem que pode cobrar. Então, ou seja, resumidamente, quem tem o poder para cobrar essas taxas? Estado, Distrito Federal, os municípios e a União Federal. Todos esses entes federados têm a competência para cobrar aí, não só a taxa, quanto as contribuições de melhorias também. Vou explicar aqui primeiramente a parte das taxas, depois eu faço um resumo brevemente aí para vocês entenderem o que é essas contribuições de melhorias. Então, em relação às taxas, né, existe aí duas situações em que elas são cobradas. Então, tem a taxa, que é chamada taxa de poder de polícia, que é aquela, né, a qual, por exemplo, o município ele disponibiliza ali uma área administrativa, por exemplo, para expedir alvarás de funcionamento aí para as empresas. Então, por exemplo, elas cobram para fazer isso, elas têm ali por obrigação de fiscalizar, né, ver a parte de fiscalização, ver se está realmente funcionando aquelas empresas, né, para a finalidade a qual foi expedido aquele alvará. Então, essa administração ela vai cobrar por este serviço que ela vai fazer. Até um tempo atrás, elas iam mesmo de porta em porta, né? Elas tinham que prestar o serviço ali para poder cobrar este valor. Mas devido aí a este grande avanço tecnológico, está tendo várias discussões aí dos superiores tribunais aí já dizendo que os simples fatos de existir uma base, né, uma base informatizada, algo do tipo assim, que não necessariamente eles teriam que estar lá batendo de porta em porta todo ano para poder renovar, por exemplo, esses alvarás para continuar cobrando aí todo ano. Então, eles cobram, então, esta taxa pelo serviço do poder de polícia. Tem outras situações, mas não vou entrar em detalhes, senão fica muito difícil aí de entender e complexo. Depois vocês vão atrás, quem tiver interesse. A outra taxa que é cobrada é aquela que eles chamam que é a taxa divisível e específica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles podem cobrar uma taxa quando ela for identificável aquele contribuinte que está utilizando aquele serviço. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Um cartório, ele está prestando um serviço aí, ele vai te cobrar uma taxa lá pelo que ele está te prestando, né? A expedição de um passaporte, por exemplo, eles vão cobrar lá uma taxa pelo serviço que ele está prestando, aí a pessoa que está utilizando. Então, ou seja, neste caso, ela é identificável, né? Então, ele tem como identificar quem é o contribuinte que está utilizando aquele serviço. Agora, não se pode cobrar, por exemplo, uma taxa quando o serviço é prestado genericamente. O que quer dizer isso? Até um dos exemplos que o pessoal discute muito aí. Eles querem cobrar taxa sobre serviços de iluminação pública. É taxa? Iluminação pública? Poderia cobrar uma taxa? Tem como identificar lá? Ela é divisível? Ela é identificável? É específica? Você tem como mensurar quantas pessoas estão se beneficiando daquela iluminação pública? Quais as pessoas que estão passando ali? Né? Então, ou seja, não, por isso que houve uma discussão grande, até que durante um período eles estavam cobrando esta taxa, a iluminação pública como taxa, mas não pôde. Eles tiveram, inclusive, aí que criar uma outra sistemática para cobrar essa iluminação pública, que até criaram lá a chamada, disfarçadamente, lá de contribuição COSIP, né? Então é a COSIP hoje que tributa aí a taxa, que na realidade é taxa disfarçada, mas tem outro nome hoje, né? A COSIP lá tal, que é a que faz a cobrança aí desta iluminação pública. Então é isso, então a taxa, ela tem que ser identificada, né? Teve o problema também, inclusive, da parte de, se vocês lembrarem bem, houve aí aquela discussão, poderia cobrar taxa sobre recolhimento aí de lixos residenciais, né? Teve aquela grande discussão toda, depois até teve uma súmula aí, acho que a súmula 19, dizendo que
não era errado cobrar essa taxa, porque era possível identificar quem é que estava utilizando, né, quem que estava disponibilizando aquele lixo, que o imóvel residencial tal. No entanto, que alguns municípios não estão cobrando essa taxa. São Paulo, por exemplo, não cobra. Mas não quer dizer que ela é ilegal. Ela pode ser cobrada. Se o município quiser, ele pode ir lá e cobrar. Entendeu? Então ela foi considerada, eles, no entendimento deles, é que ela tem como identificar quem está utilizando, né? Diferente da varreção de rua, né? Quem eles estão lá varrendo a rua, estão coletando o lixo da rua, tal. Então assim, aí já é diferente. Então eles não podem. Aquilo ali é considerado um serviço geral, genérico, que na realidade eles são custeados com os recursos dos impostos arrecadados aí, né? Então isso tanto na esfera lá federal, nos estados, nos municípios. Entendeu? Esta é a situação, né? Então, em relação às taxas, é isso que eu tenho para passar para vocês. A outra situação que é de competência comum também, né? União, Estado, Distrito Federal e os municípios, é as contribuições de melhorias. Essas contribuições, elas são arrecadadas. Com qual finalidade? O que é essa contribuição de melhoria? Quando um ente federado vai executar uma determinada obra pública num lugar, se aquela obra que ela está executando for beneficiar aquelas pessoas que estão nas redondezas, né, de onde a obra está sendo executada, exemplo prático, um metrô, né? Então, por exemplo, vai fazer aí um metrô num determinado bairro. Se aquele imóvel hoje que não tem metrô vale 100, amanhã, a hora que tiver um metrô do lado da casa dele, vai valer 200. Houve aí um beneficiamento, né? Quer dizer, um dinheiro público que executou uma obra, ele beneficiou aquela pessoa que estava ali do lado. Então, com isso, o que eles fizeram aí? Eles determinaram e criaram essa contribuição de melhorias. Só que tem toda uma sistemática para apurar, né? Eles vão verificar quanto o imóvel valia antes, quanto que ele está valendo agora. Eles têm toda uma sistemática, limites lá, de quanto é o limite do valor da obra que está sendo executada. Tem toda uma história que não vem ao caso aqui. É só para vocês entenderem o que é essa contribuição de melhorias, né? Então é isso. Valorização imobiliária quando executada com recursos públicos. Ou seja, execução de obra pública. Né? Porque se o dinheiro é de todos, não pode simplesmente ir lá, vou fazer um metrô aqui em tal lugar, vai beneficiar essa meia dúzia que está aqui com dinheiro que não é deles, que é um dinheiro de todos, né? Então por isso que eles vão lá e cobram essa diferença para repor o uso do dinheiro aí que pertence a todos, entendeu? Isso aí é a contribuição de melhorias. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês também. Se não ficou, fique à disposição, né? Entre em contato comigo aí, os meus telefones, meus e-mails. Peço imensamente, não deixe de entrar aí do ladinho, por gentileza. Se inscreva aí no meu canal, né, no YouTube. Tem mais de 150 vídeos tributários aí que eu já disponibilizei para vocês. Pretendo aqui disponibilizando vários sobre outros temas. E se você se inscreve, você vai recebendo todos os vídeos que eu for disponibilizando. De repente é de interesse seu, né? Se você puder também, por gentileza, não deixe de compartilhar. Marque aí também a opção se você gostou ou não do vídeo, né? Me ajude, vamos compartilhar aí um pouco do conhecimento que eu estou distribuindo com você. Vamos distribuir para o próximo também, né? Eu agradeço muito aí a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.